As religiões nesse mundo proclamam que Deus criou os seres humanos. Mas nossa ciência evolutiva está dizendo que os seres humanos vieram dos macacos. Em qual dessas devo acreditar? De qual você se sente mais próximo? Então, se você está indo em marcha à frente, vá com Darwin. Se você está em marcha ré, vá com Deus. Essas são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Sadhguru, eu sou um estudante com formação em ciências. A maioria das religiões nesse mundo proclamam que Deus criou os seres humanos. Mas nossa ciência evolutiva está dizendo que os seres humanos vieram dos macacos. Em qual dessas devo acreditar? De qual você se sente mais próximo? Sendo um humano, acredito que evoluí de humanos. Veja, se você é alguém que está em marcha ré, então você deve escolher a primeira opção. As pessoas religiosas dizem para você, você veio de Deus. Por que você está indo nessa direção? É melhor não ir na direção do macaco? Volte para Deus. Mas, se o plano é evoluir, então é melhor ir com Darwin. Por quê? Há espaço para evolução em você ou você já é super evoluído? Eu estou perguntando. Há espaço para evolução. Há espaço para evolução. Se há espaço para evolução, isso quer dizer que há uma possibilidade de você se tornar um homem melhor do que você é hoje. Então, se você está indo em marcha à frente, vá com Darwin. Se você está indo em marcha ré, vá com Deus. Sim, porque se você quiser ir nessa direção, ela requer devoção. Devoção significa, a palavra devoção vem da palavra dissolução. Você quer se dissolver no seu objeto de devoção, seja lá o que for. Você quer se dissolver nele. Então, de certa forma, é uma maneira de se fazer cada vez menos e menos e menos, até que você se torne literalmente nada. É uma forma maravilhosa de viver. Não está soando bem quando você diz em linguagem que você quer se tornar menos e menos. Não. Quando você se torna realmente nada, você se torna ilimitado também. Então, devoção é um caminho a seguir. Mas você não tem isso, porque você passou por um pouquinho de educação moderna, e você está começando a pensar logicamente. Agora, se você está pensando logicamente, naturalmente você pode ver que a vida evoluiu nesse planeta. Não há dúvidas sobre isso. Então, se você quer ir em frente, você deve ver que logo atrás de você está um macaco. Um passo para trás e você estará lá. É melhor que você se mova para frente, rapidamente. Porque alguns dos cientistas estão dizendo hoje que a diferença de DNA entre você e um chimpanzé é apenas 1,23%. 1,23% não é muita diferença, não é? Então, se você não está feliz com 1,23%, você deve acelerar sua evolução. Todo o sistema do yoga é apenas isso. Como acelerar sua evolução em todas as dimensões de quem você é. Como acelerar esse processo? Agora que você está falando sobre evolução, o que quer que Charles Darwin tenha dito, uma cabra poderia ter se tornado uma girafa. Isso leva vários milhões de anos. Um porco poderia ter se tornado um elefante. E isso leva vários milhões de anos. E um macaco se tornou um homem. E isso aconteceu muito rapidamente. Ao ponto que antropólogos estão dizendo que deve haver um elo perdido em algum lugar. Aconteceu muito rapidamente. Então agora, se a evolução aconteceu, quando você era um macaco, você não desejava, eu quero ser um ser humano. Não havia esse desejo em você. A natureza apenas o empurrou para frente. É apenas o desejo da vida, não é algo consciente. É apenas o desejo da vida em melhorar. De uma ameba até aqui, apenas imagine o volume de trabalho que foi feito. Incrível, não é? Seja qual for a quantidade de tempo que levou, de uma criatura unicelular para um ser humano, que quantidade tremenda de trabalho foi feita. Mas agora você foi concebido em um espaço onde
Sua evolução tem que ser consciente. 15.000 anos atrás, há mais de 15.000 anos, Adiyogi disse isso. Quando seus 7 sábios perguntaram, seus 7 discípulos fizeram essa pergunta: como a vida aconteceu? Você já ouviu falar dos 9 avataras? O que são eles? Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Narasimha, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha, Kalki. Então, por favor, olhem para o que ele está dizendo. Isso está muito em paralelo com o que Charles Darwin disse. Primeiro é o peixe, Matsya Avatara. Depois a tartaruga, anfíbia. Depois ele está pulando todas as outras formas pequenas e indo aos mamíferos. O primeiro mamífero de que estamos falando, um javali ou um porco, o animal mais difícil de matar é sempre um javali, porque ele está tão enraizado no corpo. Mesmo hoje, se você se comportar mal, as garotas dirão, ele é como um porco. Sim ou não? Então, se algo é muito bruto, você diz que é como um porco. Então, o primeiro animal mamífero é o porco. O que vem depois? Narashima. Narashima significa meio homem, meio animal. A seguir, Vamana significa um homem anão. Depois vem Parashurama, um homem completamente desenvolvido, mais explosivo e descontrolado, volátil. O próximo é Rama, um homem pacífico. O próximo é Krishna, um homem amoroso, um homem exuberante. O próximo é Buda, que é um homem meditativo. O próximo é supostamente um homem místico. Isso não diz respeito a essas pessoas individualmente. É só que essas pessoas são usadas como marcos. Essa é a natureza do desenvolvimento da vida. Em muitos aspectos, isso vai em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. A teoria da evolução de Darwin tem apenas 152 anos. Adiyogi falou sobre isso mais de 15.000 anos atrás. Então, naturalmente, a próxima pergunta é: podemos evoluir mais? Por que você acha agora mesmo, quando você quer estudar para os seus exames, você gostaria de ter um pouco mais de cérebro? Olá? Acontece ou não? Então, naturalmente, pergunta-se, posso evoluir mais? Se um animal unicelular pode se tornar tudo isso, posso eu ir além? Então, Adiyogi disse isso. Isso, neurologistas modernos estão dizendo exatamente a mesma coisa em outra linguagem. Adiyogi disse, considerando a natureza do sistema solar e a aritmética, o modo do planeta, da Lua e do Sol, esses 3 são muito importantes, é por isso que todo o sistema do yoga é sobre esses 3 aspectos. Esses 3 têm papéis significativos, a não ser que algo fundamental sobre o sistema solar se altere. Ele disse que seu corpo não pode evoluir mais, mas você pode evoluir conscientemente. Quando dizemos que podemos evoluir conscientemente, eu posso lhe mostrar ou podemos fazer uma experiência com você se você quiser. Sim. Podemos inseri-lo em algo e lhe mostrar que sua genética fundamental irá se alterar em questão de 3 a 9 meses, ao fazer certas coisas com seu sistema. Se você sabe, se você está disposto a se entregar a uma certa disciplina, a sua própria genética pode ser alterada. Seu nível de inteligência pode ser mudado. A forma que você experiencia a vida pode ser mudada. Então ele disse, você pode evoluir conscientemente, mas fisicamente você não pode evoluir, a não ser que algo no sistema planetário mude. Neurologistas modernos estão dizendo algo bem parecido. Então, se você está indo em frente, escolha Darwin. Se você quer ir para trás não é um lugar ruim. Se você quer ir para trás, não pense que ir para trás é algo negativo. Não. Se você quer se dissolver, você vai na direção de Deus. Se você quer evoluir, esse é um caminho. Essas são 2 formas diferentes de fazer a mesma coisa. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Você só pode merecê-lo. Não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade.
Sadhguru, como você sugere que questionemos apropriadamente uma autoridade, sem sermos desrespeitosos com eles? Porque, desde a nossa infância, fomos ensinados a obedecer aos mais velhos, porque eles sabem melhor e estão certos. Mas eles são apenas humanos, e é possível que estejam errados ou que cometam um erro de julgamento. Então, você acha... Eu não estou falando apenas no contexto dos pais. Podem ser líderes políticos, cientistas, especialistas. Eu também. Líderes espirituais também. Como podemos questioná-los a olhar para além do paradigma tradicional? Do mesmo jeito que você está fazendo agora? Sem ser desrespeitosa, eu entendo, mas é possível que eles considerem isso como uma contestação à sua autoridade. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Por favor, nunca faça tal vulgaridade que você reivindique respeito. Você só pode merecê-lo, você não pode reivindicar. No momento em que você reivindica, torna-se vulgar, sim ou não? Então, você está em um nível acima de alguém e exige respeito. Ou a única coisa estúpida que você fez foi que você chegou aqui alguns anos antes da outra pessoa e reivindica como eu sou veterano. Isso deve estar acontecendo na faculdade também. Eu sou um ano à frente, é melhor você me respeitar. Apenas um ano antes eu entrei na faculdade e agora sou superior, ok? Portanto, esta é uma triste realidade que está bem estabelecida no mundo, que, em nome da religião, em nome da autoridade, em nome da parentalidade, de muitas maneiras diferentes, nós tentamos estabelecer que a autoridade é a verdade. Não, a autoridade não é a verdade. A verdade é a única autoridade. É por isso que juventude e verdade. A verdade é a única autoridade. Nada mais é autoridade. Portanto, se quando eu faço uma pergunta a pessoa enlouquece, veja, se você faz uma pergunta e a pessoa enlouquece, é porque ela não sabe a resposta. Suponha que você vá fazer uma prova e olha para o questionário, você não sabe nada, você não enlouquece? Da mesma maneira eles ficam loucos, por que você não entende? Olá? Veja, eles lhe deram um questionário. Você não faz ideia. Você enlouquece ou não? Então eles também enlouquecem. Portanto, você deve entender e ter um pouco de compaixão. Quando você faz uma pergunta e o outro enlouquece, isso significa, obviamente, que ele não tem uma resposta. Então você deve ter compaixão. Considere porque eles são veteranos, ok? Eles vieram antes de você, mas eles não são melhores do que você, então eles enlouquecem um pouco. Por favor, dê-lhes um pouco de espaço. Fazer o quê? Eles cresceram um pouco mais do que você, mas ao mesmo tempo, não há necessidade de alguém sucumbir a isso. Está tudo bem, não há necessidade de confrontar as pessoas. Uma pergunta, antes de tudo. Veja, uma pergunta é uma ferramenta. Uma pergunta é uma ferramenta para se ir um pouco mais fundo, não é? Mas alguém faz uma pergunta para provar um argumento. Isso não é bom. Portanto, não faça uma pergunta a seus pais ou a qualquer outra pessoa apenas para provar seu ponto de vista. Não, faça uma pergunta por ser uma pergunta genuína. Então, as pessoas me perguntam, Sadhguru, que tipo de pergunta nós podemos fazer, o que não podemos perguntar? Eu digo que mesmo que você tenha a pergunta mais idiota, se isso significa algo para você, significa algo para mim. Se não significa nada para você, não pergunte tais coisas estúpidas, porque isso não significa nada para mim também. Mas se significa algo para você, talvez seja uma pergunta estúpida, alguém vai pensar que é uma pergunta estúpida, mas se significa algo para a sua vida, significa muito para mim. Então, por favor, certifique-se de que suas perguntas são genuínas. Quer você pergunte a um pai, ou a um líder político, ou a um líder espiritual, não importa a quem diabos você faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, você deve entender que o propósito de se fazer uma pergunta é de se expandir para além do que você sabe, para entrar em um território onde você não sabe nada. Esse é o propósito de se fazer uma pergunta, mas se você faz uma pergunta para provar que eles são estúpidos, então talvez eles fiquem bravos. Veja, você está entrando no território deles agora. Mas tenha certeza de que na sua vida, porque a sua vida não é apenas sobre a sua vida, como você conduz a sua vida determinará a natureza deste mundo, não é?
Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Essa é a natureza desta cultura. Veja, até mesmo quando entidades que consideramos divinas apareceram, na Índia, tudo o que fizemos foi fazer perguntas, perguntas sem fim. Quando Shiva veio, sua esposa Parvati o deixou louco com 1 milhão de perguntas. Quando Krishna veio, Arjuna fez 1000 perguntas, perguntas e perguntas. Tenho que lhe contar isso. Nós estávamos caminhando no Tibete, um grupo de pessoas de quase 42 países diferentes. Então, um indiano estabelecido nos Estados Unidos queria fazer uma pergunta. Eu disse, você pode perguntar? Imediatamente ele ergueu a mão e se levantou. Ele fez uma pergunta que durou mais de 8 minutos e sem parar. Eu disse, veja, esta é uma pergunta muito longa. Então eu disse aos outros, porque eles estavam todos assim, porque eram de nações diferentes, eles não conseguiam entender aquela pergunta. Eu disse, veja, essa é uma pergunta típica indiana. Pergunta dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta. Os indianos são especialistas nisso porque têm 15 mil anos de cultura, eles elaboram perguntas como essa. Não importa que Shiva venha, que Krishna venha, eles querem pregar uma peça nele. Essa é a intenção. Daí eu disse, veja, essa é uma questão tipicamente indiana. E tentei explicar a eles o que é uma mente indiana e por que ela faz tais perguntas. É uma coisa tão cultural. Depois, uma senhora chinesa disse, Sadhguru, eu trabalhei nas Nações Unidas, até mesmo lá, somente os indianos faziam perguntas. Nós nunca fazíamos perguntas, só os indianos faziam perguntas o tempo todo. Eu disse, isso é a Índia.